Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Roberta Viana. É um prazer imenso estarmos juntos para mais uma aula. Irei agora me descrever. Mulher negra, estou com o cabelo meio preso, estou com um vestido preto e estou aqui no estúdio da Multirio. Sejam todos muito bem-vindos, alunos, famílias e responsáveis. Na nossa aula de hoje, ela é uma ampliação da aula Construindo a Narrativa. Vocês assistiram essa aula? Então, nessa aula, nós vimos a estrutura de um texto narrativo. E para a gente conseguir interpretar bem o texto, sabemos que ele deve ter início, meio e fim, não é mesmo? Se você quiser relembrar, é só ir lá assistir no canal da Multirio a aula Construindo a Narrativa. E também, além de ter início, meio e fim, o texto ele também tem um tempo cronológico, não é mesmo? Ele pode ser escrito no passado, no presente ou no futuro. Tudo isso é muito importante para o entendimento do leitor. Então, quando for construir um texto, temos que nos atentarmos a esses pontos. E nessa aula eu fiz um desafio para vocês lembram? Eu pedi que vocês escrevessem sobre a brincadeira preferida de vocês. E aí, o que você gosta de brincar? Jogar bola, peteca, peão. A Dandara, ela compartilhou com a gente o texto que ela construiu sobre a brincadeira preferida dela. E aí, crianças, curiosos para descobrir? Então, de olho na escrita. Pular corda. Eu me chamo Dandara e gosto muito de brincar com meu primo Cauã e meu amigo Ian. Toda tarde, quando voltamos da escola, nos reunimos para brincar na praça. Jogamos futebol, andamos de skate e pulamos corda. Mas a minha brincadeira preferida é pular corda. Eu sei todas as músicas e pulo tão alto que parece que vou voar. Temos aí na imagem o Cauã, a Dandara e o Ian pulando corda. E aí, crianças, você também gosta de pular corda, assim como a Dandara, o Cauã e o Ian? Independente da brincadeira, né? Brincar é muito bom. Agora nós vamos identificar os elementos desse texto. Vamos lá? De olho na tela. E aí, crianças, qual é o título desse texto? Vamos identificar aqui? Pular corda, isso mesmo. Esse é o título, ele já nos diz, né, sobre o que o texto vai dizer. Então, sempre quando vocês forem escolher um título, tem que pensar numa referência no assunto que o seu texto irá tratar. Também para despertar a curiosidade do leitor, não é mesmo? E agora, quais são os personagens desse texto, crianças? Vamos marcar aqui? Nós temos a Dandara, o Cauã e o Ian. Esses são os personagens dessa história. Eles participaram da história. E qual é o marcador temporal? O que nos faz identificar quando que está acontecendo a situação do texto? Nós temos aqui na segunda estrofe, toda tarde. É quando eles se reuniam para brincar, não é mesmo? Então esse é o marcador temporal. E onde acontece essa história? Onde a gente identifica, onde acontece essa situação da história? Na praça, onde eles se reuniam para brincar. Então, é onde acontece a situação da história. E agora, vamos marcar o início, o meio e o fim desse texto. Vamos lá? Nós temos ali, ó, no primeiro parágrafo, é o início do nosso texto, a introdução. Depois nós temos o meio. Aqui, ó, no segundo parágrafo é o meio da nossa história, o desenvolvimento. E temos também o fim, que é a conclusão. São as três partes que compõem esse texto. Aqui nós temos 3 parágrafos, mas lembrando que você pode colocar mais parágrafos no seu texto, tá bom, crianças? Então, relembrando aqui, ó, o título do nosso texto, que devemos sempre começar com letra maiúscula e centralizado na primeira linha. Depois nós temos o início, o primeiro parágrafo do nosso texto. Depois nós vamos para o meio, que é o desenvolvimento.
pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, aí depende de quantos parágrafos você quiser escrever no seu texto. Depois, nós temos o fim, que é a conclusão. E não podemos esquecer de pensar sempre nos personagens. Quem são as pessoas que estão participando da nossa história? Temos que pensar também nos marcadores temporais, que vai indicar se aquela história está acontecendo no presente, no passado ou no futuro. Aí nesse texto nós vimos que toda tarde foi o marcador temporal, indicando quando que acontecia a brincadeira. E temos também que pensar no espaço. Onde que está acontecendo essa história? Aí nós vimos que era na praça, onde eles se reuniam para brincar. Então esses são os itens que não podem faltar no seu texto. Viram, crianças? Sempre se atentem a essas dicas, a esses elementos que compõem a narrativa na hora que você for escrever o seu texto. Sempre lembrando de, depois que escrever, você reler com atenção para corrigir alguns erros que possa ter. Tá bom, crianças? Convide aí o seu amigo, alguém da sua casa, para escrever sobre a sua brincadeira preferida, assim como a Dandara fez. Tá bom? Continuem sempre ligadinhos aqui no Rio Educa na TV e até a próxima!